E você sabe disso, que a guarda do sétimo dia não foi dada só para os judeus, e ela é eterna, e ela é eterna. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos forasteiros, nem peregrinos, nem o que mais que vocês mais usam por aí afora? Gentios. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque que Êxodo capítulo 20, verso 9 e 10, já fala que os forasteiros, que somos nós, os gentios, antes de aceitarmos a Cristo. E Deuteronômio capítulo 5, verso 14, fala o quê? Dos estrangeiros. E quem são os estrangeiros? Os gentios. Já para quê? Apontando para quem? Após a graça. Após a graça. Porque todos que aceitam a graça, já é filho do nosso pai Abraão, todos que aceitam a graça, já é judeu, todo que aceita a graça, já é o quê? Concidadãos dos santos e da família de Deus. Imagine você se ajoelhando diante do Eterno, todo o tempo, sabendo, e você sabe. E lembra que a paulada aqui comigo aqui é segura, porque eu não carrego sangue de nenhum pastor nas minhas costas. De nenhum pastor nas minhas costas, dos que já morreram por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, o negócio é mais sério do que vocês possam imaginar. O negócio é mais sério do que vocês possam imaginar. Dia, mês, ano, lei, mandamento nunca salvou ninguém. Desde Gênesis até Apocalipse. De Gênesis nunca salvou ninguém. Apocalipse até Apocalipse nunca vai salvar ninguém. Todos que foram salvos de Gênesis até a graça se manifestar em um corpo de carne aqui, foram salvos por ela mesma. E todos que irão ser salvos até ele voltar para vir nos buscar, não foi por causa de lei, por causa de mandamento, não. Por causa dele mesmo. Porque você pode guardar a lei, você pode guardar mandamento, você pode não aceitar a graça como seu salvador, você pode ser o melhor marido, melhor esposo, pastor, pregador, conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, você pode pregar para o mundo inteiro. Se você não confessar os teus pecados, abandonar os teus pecados e aceitar a graça como teu salvador, você não vai subir. Tem aquela questão do ladrão da cruz, sim ou não? Tem. O que foi salvo continuou sendo ladrão? É evidente que não. Porque ele abandonou, ele confessou e ele aceitou o Criador. E o outro se perdeu por quê? Será que todo mundo, na hora da sua morte, vai ter a paz que o ex-ladrão da cruz teve? O que se salvou? O que foi salvo? O que a graça salvou? Ou será que vai ter a mesma ira do que se perdeu? Eu nunca vi dizer que alguém que rejeitou a Cristo e morreu, voltar para dizer que voltou, que foi salvo. Eu nunca vi dizer isso. Eu nunca vi dizer que alguém que morreu dormindo, deitou e não se levantou mais, voltou para dizer que morreu salvo, que sonhou pedindo perdão para o Eterno pelos seus pecados. Sabe por que muitas pessoas estão levando na graça? Por causa de vocês mesmos, pastores. Por causa de vocês mesmos, pregadores. Sabe como é que eu dou o nome disso? De frouxos. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não tenho sangue de ninguém nas minhas costas? Sabe por quê? Porque eu nunca me acovardei para pregar o Evangelho eterno como ele é. Reto, justo, direto e sem arrudeio. Com essa historinha, com essa lenga-lenga que Deus te ama do jeito que você está, Deus quer você do jeito que você está, Deus te ama, Deus é amor, Deus te ama o tempo todo e por aí vai. Com essa pouca fraqueza por aí afora, ou seja, com essa covardia por aí afora. Resumindo, uma frouxura por aí afora. Só que nós sabemos, pastores, que todos nós temos uma responsabilidade muito grande nos nossos ombros. Todos nós. Tem uns que se acovardam de dizer que igreja que serve a Deus. Eu falo até mesmo da minha igreja. Que tem um aí que para mim é uma vergonha como adventista do sétimo dia. Tem um aí para mim aí que é uma vergonha como adventista do sétimo dia. Não fala que igreja é.
uma lenga-lenga e por aí vai. Para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Uma vergonha para mim. Se a pessoa se nega de dizer o lugar que ele serve a Deus, ele está testificando que está em quem? Igreja nunca salvou ninguém e nunca vai salvar ninguém. Mas para pregar o evangelho e viver do evangelho, está vivendo do evangelho. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, tanto para os pastores das minhas igrejas, meus irmãos, como para vocês, pastores de outras denominações por aí afora. Todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. E cada um vai receber segundo bem ou mal que estiver feito por meio do corpo, ou cada palavra que tiver proferido dos seus lábios para fora. E lembra, quando eu bato assim, não é para querer ser melhor do que ninguém não, sabe por quê? Porque eu não quero o sangue de ninguém nas minhas costas. Eu vou prestar de conta dos meus erros diante do meu Pai. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Eu não desejo que você saia daqui desse vídeo, pastor, e que você amanhã depois venha dizer que Deus não cumpriu com o que você pediu para Ele. O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Lembra, Deus ele pode usar uma criança para falar comigo e com você. Deus ele pode usar um jumento, uma mula, um cabrito, vai botando tudo num pacote só. Deus ele pode usar quem Ele quiser para falar comigo e com você. Eu tenho certeza que o teu pedido foi atendido e que está mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. E lembra, sangue de nenhum pastor, de ninguém nas minhas costas eu não tenho. E mais, vamos para casa. Vamos para casa. O mundo está indo de mal a pior. E por que o mundo está indo de mal a pior? Por causa do pecado. E por que o mundo vai ser assado com fogo, enxofre e sal? Por que o mundo todo vai ser assado? Satanás com seus anjos vai botando tudo num pacote só. Prédios, casa, floresta, por que vai ser tudo queimado? Por quê? Porque o mundo foi seduzido pelo pecado. O pecado tem um pai que é Satanás. E todo aquele que vive na prática do pecado é filho de Satanás. E lembra que não tem meio termo. Eu não sou de Deus, ou seja, eu não sou do diabo, eu não sou de Deus. Eu sou neutro, eu estou em cima do muro. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Para Deus, ou você é dele, ou você é do diabo. Não existe em cima do muro. O evangelho eterno não é terror. O evangelho eterno é amor. E o evangelho eterno só continuará sendo amor com todos que passam aqui nessa terra, nessa podridão de pecado. Só permanecerá o amor de Cristo para os salvos. Para os perdidos, só vai ter a ira de Cristo e o fogo com sal e enxofre. E vai ser assim, ó. E tudo se fará novo. Não é um fogo eterno que vai ficar queimando para sempre. Porque o fogo eterno vem de onde? Da eternidade. Ele vem lá de cima. Ele vem do alto. Por isso que é o fogo eterno. Fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos para o tema, para a honra e glória do nosso eterno. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Presta atenção, pastor, o recado foi dado. O recado foi dado. O texto fala assim, ó. O grande mandamento, lembra? Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Presta atenção.
Estende tuas mãos para o alto, abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novos e velhos, pode ser homem ou mulheres, bota tudo num pacote só. Você que tem vontade de receber o dom de pregar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de memorizar, o bom manuseio, pregar, evangelizar, ergue tuas mãos, as palmas das tuas mãos assim para o alto. E lembra, toda vez que você estiver orando, mesmo que seja você sozinho, se ajoelhe e ponha a palma das tuas mãos para o alto. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. E receba o dom de evangelizar, o dom de pregar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de memorizar. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Crê, jejum, oração. Não é, Edinaldo, eu quero, não sei o que, isso, aquilo outro. Vai vir do céu sim, vai cair sobre você. Enviado por quem? Pelo Espírito Santo. E deixa eu te falar, faça a tua parte. Jejum, oração, vigilância, examinar as Escrituras, estudar, notar no tablet, vai botando no papel, por aí vai, para quê? Para você memorizar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vamos, nos ajude a pregar o segundo advento de Cristo. Vamos lá, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40, presta atenção. O que diz o texto? O grande mandamento. Vamos lá, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quem? De Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Por que experimentando-o lhe perguntou? Por quê? Porque ele sabia o quê? Por que Jesus não foi morto? Por que Jesus não foi um transgressor? Aí não era porque ele era judeu. Não, Nanina, não. É porque ele é quem? Ele é o eterno. E o sábado, os 10 mandamentos, é eterno. Separe isso aí. Separe isso aí. E aí, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Né, pastor? E você sabe. Que lei é essa? Os 10 mandamentos e lei. Na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. A lei, né, pastor? Que revela o caráter do Eterno. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial já não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Ele cumpriu ela no madeiro, ele não aboliu, ele cumpriu. Ele cumpriu ela no madeiro. Tanto é que ele falou o quê? Pai, está consumado. Porventura, ainda está em vigor a lei cerimonial hoje? Para alguém oferecer uma rola, uma pomba, um carneiro, um cabrito, um cordeiro pelos seus pecados? É evidente que não. Por quê? Porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Olha nos meus olhos aqui, ó. Vamos lá, continuando. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Preste atenção nisso aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. Dá no mesmo. Se você falar o inverso e reverso, vai dar no mesmo. Mas, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Agora olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Pegou? Vamos lá, continuando. O segundo semelhante a este é. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Primeiro, este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora aqui, para ficar bem beautiful. Aqui, ó, verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2, pastor? É evidente que não. É evidente que não. Agora vamos ler integralzão? Vamos. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que toda a lei? Por quê? Porque são 10 mandamentos. Pegou até aqui como é que a banda toca? E os profetas. Por que que viria uma igreja, se levantaria, seria criado, viria, vai botando tudo no pacote só, uma igreja que pregasse os 10 mandamentos do Eterno nos finais do fim dos tempos, os quais nós estamos vivendo. Por quê? Por quê? Porque o nosso Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Destes dois mandamentos, Mateus capítulo 22, verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E para a igreja conter os 10 mandamentos, haveria de ter um profeta. Não foi um homem, mas foi uma mulher. E aí você pode dar risada, gargalhada, você pode dedanhar. Não tem problema nenhum. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Tem que ter um profeta. Lembra? Gerações pós gerações. Séculos pós séculos. Milênios pós milênios. Sempre teve alguém na frente do povo de Deus aqui na terra. E até Cristo voltar. A seita do sétimo dia continuará, porque nós já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre, mas ainda não alcançamos a última ovelhinha do nosso Pai em todo o globo terrestre. Mas, do jeito que nós investe, sem pena e sem dó, na pregação do Evangelho de Cristo, mas Cristo vai voltar não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque quando ele quiser, nós iremos alcançar a última ovelhinha dele no globo terrestre. Possivelmente possa ser que eu esteja vivo ainda. Pelo desenrolar profético, pelo desenrolar das coisas, se o nosso Pai me der uns aninhos de vida a mais, possivelmente eu vou ver, em vida, vivão, sem descer a cova, ver o céu se rasgar, se fender do Oriente ao Ocidente. Possivelmente. Eu só peço a você, pastor, que você não deixe Satanás te seduzir após você sair desse vídeo. Porque o recado foi dado. O seu pedido foi atendido. Desperta tu que dormes. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Eu quero que você preste atenção a isso aqui. Eu quero que você preste atenção nisso aqui.